Olá, está no ar o Administração em Debate, um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. No programa de hoje, veremos o discurso do administrador Wagner Siqueira durante a abertura do 24º EMBRA. Logo depois, uma entrevista exclusiva com o administrador Marcelino Tadeu de Assis sobre meritocracia. Confira! No mês de comemoração do Jubileu de Ouro da Administração, o presidente do CRA-RJ, administrador Wagner Siqueira, participou da abertura do 24º Encontro Brasileiro de Administração, que foi transmitido ao vivo pela rádio e pela TV CRA-RJ. Em seu discurso, o administrador falou sobre a crise atual e o papel da administração para que o Brasil possa sair da situação que está vivendo. Trago um abraço muito fraterno, muito cordial, da comunidade profissional dos administradores do Rio de Janeiro, ao povo e aos administradores, em especial gaúchos. Mas não só os gaúchos, mas também toda a comunidade profissional do Brasil aqui presente. É verdade que essa intimidade, essa cumplicidade, essas relações com gaúchos já vêm de longe, não apenas no Conselho, mas desde o dia em que, nos idos de 1930, os gaúchos amarraram o cavalo no obelisco e de lá mais não saíram. É verdade. Mas 1983, terceiro EMBRA. Terceiro EMBRA se marcava pelas eleições primeiras de governador, a abertura política, a campanha das diretas já, a afirmação da cidadania. Ninguém exerce um papel político sem exercer a cidadania, quando a gente participa ou se omite em relação aos fatos que nos envolvem. Em 83, exercemos a cidadania, compreendemos que o Brasil tinha que efetivamente compreender as relações que tinha que existir com seus irmãos de toda a América. E aqui, no Rio Grande do Sul, neste hotel, surgiu a OLA, surgiu o ENLA, surgiu toda a formação em que tanto temos aprendido e também temos trocado com os colegas latino-americanos. Importante 1983, importante o momento cultural, o momento político, o momento institucional que vivia aquela época. Era uma esperança e a vida é uma esperança que caminha. 2015. A nossa situação é bem distinta. A cidadania está esgarçada. A invasão de poderes cada vez mais destroem as relações que existem nas instituições brasileiras. O Brasil vive uma crise total de seus valores morais, que emergem todos os dias na televisão, com mais um preso, mais uma corrupção, mais um lava-jato. O Brasil vive uma crise total econômica, produzida não pela esperança de uma construção de um país, mas na certeza e na constatação diária que a gestão econômica brasileira é de baratas tontas, contraditórias, mal afirmativas, faz uma coisa, faz outra, vem para cá, vem para lá, nega e afirma. O Brasil vive uma crise social muito séria. Não é à toa que este evento se realiza, e essa é uma coincidência histórica importante, aqui no Rio Grande, berço da nacionalidade brasileira, base do nosso país, da nossa cultura, da nossa ciência, da inovação. Não basta apenas querer inovar, é preciso transformar as ideias em realidade. Esta crise se dá nesse momento crítico, em que, na área de orçamento, por exemplo, estamos assistindo a partir de ontem a loucura, a disfarçatez de um orçamento deficitário. A todo momento vemos isso. É preciso, nesse momento, como fizemos em 83,
a afirmação da cidadania. A nossa profissão não pode ficar a reboque desse processo. E no seu campo do exercício profissional, no temário que temos hoje, nesses 4 dias, ciência, inovação e cultura. A cultura brasileira também se esgarça. A ciência se destrói. Aonde vamos com esse caminho? Esse é um caminho para o qual não se tem nem destino, nem direção. É preciso que nesses 4 dias, em ciência, em cultura, em inovação, coisas como orçamento, como a reforma administrativa, acaba 10 ministérios ou não acaba 20? E as autarquias, e as fundarquias, que são um misto equivocado de todos os defeitos das autarquias e nenhum mérito das fundações. Mas não é só na administração pública que as questões e que a crise bate. Ela bate no mundo das organizações. Porque é a organização que desrespeita a mulher, que desrespeita o negro, que faz a discriminação como homossexual, que faz a discriminação contra o imigrante, que faz a discriminação contra o idoso. Ninguém vai exercer um processo democrático se nós não contribuirmos como profissão para transformar no nosso espaço, que a sociedade nos clama, o exercício da cidadania, da nossa profissão como papel político. O CRA-RJ possui um ônibus exclusivo, que garante agilidade, funcionalidade e segurança na condução de sua equipe aos eventos realizados pelo Conselho. Estudantes de administração também podem ser levados à sua sede para conhecer as instalações e o funcionamento da instituição. CRA-RJ, cada vez mais perto de você. Olá! Hoje nós vamos receber o administrador e autor Marcelino Tadeu de Assis. Ele é autor da obra Meritocracia, Igualitária e Justa ou Injusta, mas Desejável. Seja bem-vindo, Marcelino. Muito obrigado, Carla. Então, já falando da sua obra, a meritocracia, ela é igualitária e justa, mas é injusta, mas desejável. Essa, na realidade, não é nenhuma frase minha, é a frase de um autor chamado Oppenheim, e ele faz essa provocação com relação a essa ideia, aquilo que eventualmente está por trás de uma palavra meritocracia. Eu acho que a gente vai encontrar pessoas que vão entender que ela é igualitária e justa, e vamos encontrar também pessoas que entendem que ela não é justa, que ela é injusta e ela é indesejável, ou até mesmo aqueles que entendem que ela pode até ser injusta, mas que é melhor ter esse foco no merecimento do que eventualmente não ter foco em nada. Então essas perguntas são provocações que eu tentei capturar e provocações com as quais eu tentei lidar para produzir a ideia do livro. Então eu acho que tem espaço para todas essas possibilidades que você me perguntou. Ela pode ser uma coisa, mas também pode ser outra coisa. E como você conseguiu assim botar as características da meritocracia no seu livro? Então, nós fizemos nesses últimos 4 anos uma pesquisa com vários executivos e uma pesquisa também com trabalhos científicos associados à ideia de meritocracia. E os executivos de grandes organizações que operam no eixo Rio-São Paulo nos ajudaram a identificar o que é que na percepção deles, o que é que na experiência deles, eles que vivem universos dentro dos quais a palavra meritocracia é utilizada com regularidade, eles que se utilizam dessa palavra para justificar um modelo de gestão assim, um assado, esse ou aquele programa, o que é que esses executivos entendem como sendo meritocracia, o que eles esperam dos demais gestores, o que eles esperam dos programas de RH, o que eles esperam das políticas de gestão de gente daquela organização a partir do momento em que uma palavra, meritocracia, é disseminada. O que eles entendem que muda, o que deve mudar no ambiente a partir da introdução daquela palavra. O que é um ambiente que não abriga esse termo.
E assim como fiz essa pesquisa, essa entrevista com 11 grandes executivos, fiz também um estudo sobre o que é que a literatura aborda, principalmente a literatura que está fora do Brasil, sobre essa questão. E esse trabalho de investigação foi o que nos ajudou a produzir o livro. Tentar nos ajudar a responder por que razão é justa e igualitária ou por que razão é injusta e eventualmente até indesejada. Então vamos encontrar alguns ambientes para os quais a palavra tem um significado e vamos encontrar outros ambientes ou pessoas para as quais essa palavra tem um significado totalmente distinto ou até mesmo significado algum. Você falou que pesquisou, né, com vários executivos. Como você vê a meritocracia dentro das organizações? Então, veja, uma das frases que eu gosto muito e que uso muito é uma frase que foi dita por uma executiva nossa aqui do Brasil, a diretora da Great Place to Work. Ela diz que o grande objetivo da meritocracia é eliminar no futuro próximo as discussões sobre meritocracia. Porque a gente, quando discute muito um tema, é provável que a gente ainda esteja lidando mal com aquela questão. Quando a gente fala muito em solidariedade, é porque a gente percebe que faltou solidariedade. Quando a gente discute muito justiça, é porque a gente acha que está faltando justiça. Ou quando a gente fala muito em violência, é porque está sobrando violência. Então, quando alguma palavra entra em voga, é porque ela vem com o propósito de se confrontar com coisas diferentes que tinham vigência até então. Então, nesse contexto, para ela, a palavra meritocracia ganha um certo destaque na medida em que ela tenta se opor àquilo que na visão de algumas pessoas não é meritocracia. Então, determinados valores que eram apregoados em algum momento, a palavra tenta se contrapor a esses tais valores. Se o tempo de empresa era um valor em alguma organização, a hora que essa palavra entra, é possível que esse mesmo valor, que era a fidelidade de um indivíduo a uma organização, já deixe de ser um atributo importante nesse novo contexto. Então eu acho que a gente vai encontrar diferentes ambientes que usam a palavra com diferentes propósitos. Onde a meritocracia ela entra numa gestão sustentável numa organização? Pronto, esse foi um outro tema sobre o qual o livro tentou também abordar. De uma maneira geral, as organizações eram centradas na ideia do dono. Então, a ideia de shareholder era a ideia prevalente. Todo mundo trabalha para satisfazer o acionista, todo mundo trabalha para satisfazer o dono. E a hora que a gente percebe que as organizações são mais complexas hoje do que já foram complexas no passado, nós não temos mais somente um olhar, o olhar para o acionista, o olhar para o dono. Temos um olhar mais plural, é o olhar chamado de olhar dos stakeholders, ou seja, todos aqueles que influenciam a nossa empresa ou que são por ela influenciados são pessoas importantes ou são instituições importantes e que a gente precisa também, com a ideia da meritocracia, olhar. O que isso significa? O que seria uma gestão responsável? É não só pensar em metas, não só pensar em resultados, não só pensar em alcançar ou superar determinados desafios, pensando nos interesses de curto prazo daquela organização, porque são interesses importantes e legítimos, mas também compreender que existe uma sociedade, que existem governos, que existem empregados, que existem gestores, que existem sindicatos, que existem clientes, que existem fornecedores, ou seja, tentar compreender que aquela organização não está numa ilha descolada desse universo, desse ambiente que a cerca. Como um sistema aberto, que é uma organização, uma gestão sustentável é aquela que estabelece para aquela organização desafios que serão também desafios importantes para esse entorno, para esses outros stakeholders, que não somente o acionista, o dono. Marcelino, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Carla. Sempre ao dispor. Obrigado pela sua participação e sua audiência aqui conosco. Até a próxima. O Administração em Debate desta semana fica por aqui. Na próxima semana, um novo programa para você. Até lá!